Quem é Deus? Você o conhece de verdade? Sabe quais são os seus atributos? É sobre ele, sobre Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Criador, que nós vamos falar neste vídeo hoje. Então, não perca. Amados, o primeiro versículo da Bíblia afirma: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Você sabe o que isso significa? Significa que a Bíblia simplesmente afirma que Deus existe. A Bíblia não está preocupada em relatar a origem de Deus. O autor da carta aos Hebreus também afirma que quem se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, a melhor maneira de descrevermos a Deus é o que ele mesmo se revelou a Moisés, dizendo: eu sou o que sou. Então, ele é autoexistente, autossuficiente, completo, absoluto, infinito, e é o que nós veremos hoje. E esta compreensão, ela chega até nós através da revelação e da inspiração do Espírito Santo, jamais pela razão. Deus é espírito, ele é invisível, mas ele é uma pessoa viva e ele sempre existiu. Deus não foi criado ou passou a existir. Inclusive, o Salmo 19 e Romanos no capítulo 1 nos mostram que através da revelação geral de Deus, por meio de todas as coisas criadas, todos os seres humanos já têm um profundo senso interior de que Deus existe e de que ele é o criador de todas as coisas. A voz da natureza, ela grita a existência de Deus e a glória de Deus, e essa voz é tão alta que ninguém consegue fechar os seus ouvidos a ela. Não tem como negar a existência de Deus. Não tem como negar que Deus existe. É impossível. Só que Deus não só existe, meus queridos. Ele permite que nós conheçamos coisas a seu respeito e que até mesmo nós possamos o conhecer pessoalmente. Claro que não é conhecer plenamente, porque Deus é infinito, enquanto nós somos limitados e finitos. O Salmo 147,5 diz: grande é o nosso soberano e tremendo o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. Por isso que o que nós podemos conhecer sobre Deus é o que ele nos conta sobre si mesmo nas páginas das Sagradas Escrituras. É autorrevelação. E alguns dos atributos de Deus que se revelam a nós são até mais fáceis de nós entendermos, porque em certa medida Deus compartilha conosco. São os atributos comunicáveis. Agora, já outros são um pouco mais difíceis, porque Deus não compartilha conosco, são os atributos incomunicáveis de Deus. Então vamos falar aqui primeiro sobre alguns desses atributos incomunicáveis. Primeiro, Deus é imutável em seu ser, seus atributos, seus propósitos e suas promessas. Deus permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Salmo 33:11 diz que os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Deus é eterno, ele sempre existiu e ele sempre existirá. E o Salmo 92 vai afirmar que antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir, diz Apocalipse no capítulo 1, no verso 8. E Deus também é onipresente. Ele não pode ser limitado pelo espaço material, porque ele mesmo criou todos os espaços. Ele está presente com toda a sua glória e toda a sua majestade em todas as partes dos céus e da terra. E o salmista Davi, ele vai descrever isso muito perfeitamente, a onipresença de Deus, no Salmo 139, nos versos 7 a 10, afirmando: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. E Deus é onisciente,
Ele sabe de todas as coisas. Hebreus, no capítulo 4, verso 13, vai dizer: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Davi também, no Salmo 139, verso 6, vai dizer: tal conhecimento é elevado e maravilhoso demais para mim. Deus também ele é onipotente, todo-poderoso. O próprio Deus questionou a Abraão em Gênesis capítulo 18, verso 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E nós temos uma resposta clara a isso quando Jeremias diz a Deus: ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Ou seja, não há limites para o poder de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 3, verso 20, que Deus é capaz de fazer infinitamente muito mais daquilo que nós pedimos ou que sequer imaginamos. E o Senhor Jesus Cristo também disse: para Deus todas as coisas são possíveis. E agora, meus queridos, nós vamos ver alguns dos atributos que Deus comunica conosco em certa medida. Deus é bom, Ele é absolutamente bom. Tudo que Ele é e tudo que Ele faz é bom. Jesus disse: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. E até mesmo a disciplina de Deus é boa. É a disciplina de um pai, é a manifestação da sua bondade, do seu amor, e é para o nosso bem. Veja Hebreus, capítulo 12, verso 10. E por falar nisso, Deus também é amor. E isso fica claro, isso fica evidente no amor que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo sempre tiveram um pelo outro. Diferente do nosso amor, o amor humano, que requer reciprocidade ou uma correspondência, que se realiza amando ou sendo amado, Deus não. Deus ama incondicionalmente. Paulo declara que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E João nos diz: nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou primeiro e Ele enviou o seu Filho, seu único Filho, seu Filho amado, como propiciação dos nossos pecados. Ou seja, porque Deus nos ama e porque nos amará por toda a eternidade, nós também somos capacitados a amar e a multiplicar este amor uns aos outros. E Jesus resumiu muito bem essa nossa responsabilidade quando ele disse: ame o Senhor teu Deus de todo coração, de toda alma, de toda força, de todo entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E não amar só de palavras, não amar só da boca para fora, mas amar de verdade e amar em ações. E Deus, o Senhor, Ele é santo. Os serafins ao redor do seu trono clamam continuamente: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E essa santidade de Deus é o padrão que nós devemos nos esforçar muito para imitarmos. Deus diz em Levítico, no capítulo 19, verso 2, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, eu sou santo. E até porque também, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E também Deus, ele é justo e ele é correto. Vejam o que Moisés disse: todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e ele não comete erros. Justo e reto é ele. E porque Deus é justo, ele odeia aqueles que rejeitam a Jesus Cristo e aqueles que continuam em seus pecados. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Trindade. Apesar de nós falarmos aqui de alguns atributos de Deus, de que alguns parecem mais destacados do que outros, na verdade, Deus é um em todos esses atributos. Deus é uma unidade. A Bíblia nos afirma que há um só Deus, mas que ele subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado, não é precedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo, ele é eternamente procedente do Pai e do Filho. Mas vejam só, o Antigo Testamento ensina que há
um só Deus. Em Isaías 44:6, o próprio Deus declara: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Deuteronômio 6:4 também diz: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E o Novo Testamento também ensina em Tiago 2,19 que há um só Deus, e até mesmo os demônios creem e tremem diante desse Deus. Mas, por outro lado, a Bíblia também afirma que Jesus é Deus. O apóstolo e evangelista João, no capítulo 1 do seu evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo é Jesus Cristo. Em Mateus 9, de 2-7, Jesus reivindica o poder de perdoar pecados, e só Deus pode perdoar pecados. Em Mateus 18:20, Jesus afirmou estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Em João 17:5 e 24, Jesus disse que ele vivia com o Pai e que o Pai o amava desde antes da criação e da fundação do mundo. Então, quem é que poderia falar tão perfeitamente sobre o céu, senão Deus Filho, que veio de lá? Quem é que poderia dar ordens e acalmar o mar, a tempestade, os ventos, senão o Filho de Deus? Transformar água em vinho, ressuscitar mortos de 4 dias? Quem, senão o próprio Deus? Estas e outras passagens mostram características que só Deus pode ter, assim comprovando a divindade de Jesus. Só que a Bíblia também ensina que o Espírito Santo é Deus. Em João 15:26, diz que o Espírito faz algo que só uma pessoa pode fazer. Ele testemunhará a respeito de Jesus. Em João 16:7-14, o Espírito ou o Consolador é diferente da segunda pessoa. E em Atos, no capítulo 8, verso 29, o Espírito fala, e só uma pessoa pode falar. Ou seja, o Espírito é uma pessoa, não uma força, não um objeto. Quando Ananias mentiu a respeito da venda da sua propriedade, em Atos, no capítulo 5, Pedro o repreendeu dizendo: Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Então, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Isso está claro, então, e nos mostra que o Espírito Santo é Deus, uma pessoa, tanto quanto a segunda ou a primeira pessoa da deidade. Assim, meus queridos, a Trindade é um mistério, está além da nossa compreensão, mas não tem como negar que a Bíblia ensina que há um único Deus, que subsiste em 3 pessoas, iguais em poder e glória. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas sua doutrina está, principalmente no Novo Testamento, na revelação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não nos deixa dúvida alguma sobre a triunidade divina. E uma passagem que fica clara a presença das 3 pessoas ao mesmo tempo é o batismo de Jesus Cristo. O Pai se manifesta do céu dizendo: eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus estava ali sendo batizado por João Batista e o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba. E é por causa também deste Deus único em 3 pessoas que o apóstolo Mateus nos diz que nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem como a Trindade está na instituição e na impetração da bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. E o apóstolo João também disse que há 3 que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Assim, concluindo, quem é Deus? Nós não somos capazes de definir Deus. As nossas limitações não nos permitem conhecer plenamente e compreender toda a grandeza do Criador, mas aquilo que é necessário para a nossa salvação, necessário para a nossa vida eterna, para a nossa comunhão com Deus, Ele revelou sim. E está registrado aí na sua Bíblia Sagrada, com tanta clareza, que qualquer pessoa, culta ou não,
no uso das suas faculdades mentais, pode compreender. E como nós vimos, Deus é uma pessoa, então ele tem sentimentos, então ele nos ama incondicionalmente, ele nos sustenta em nossas provações e nossas dificuldades. O Senhor também nos dá alegria, ele nos dá vitória. Nós podemos compartilhar com ele as nossas expectativas, as nossas experiências diárias. Podemos falar com ele, estamos certos de que ele nos ouve, de que ele nos atende. O Pai cuida de nós e quer muito o nosso bem. Seja nas alegrias ou nas lutas das vidas, em todos os lugares, em todos os momentos, nós não estamos sozinhos. Deus está e Ele sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Então creia nisso, confie de todo o seu coração, ore com intensidade, clame pelo seu milagre em nome de Jesus. Confie e descanse em Deus. Assim, a este Deus toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo e te vejo no próximo vídeo que nós vamos falar sobre a criação do universo, a criação do homem e mais alguns outros conceitos. Mas antes, lembre-se de investir 1 minuto neste canal, que também é seu. Então deixe seu like nesse vídeo, assine o canal no YouTube e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. E que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.